E aí, galera, retornamos. E, dando continuidade até a aula 1 de História do Brasil, estamos dentro ainda da habilidade 11 do Enem, que é a habilidade de você identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Essa é a ideia que você deve fazer correlação dentro das competências e habilidades necessárias a você resolver o próprio Enem. A aula de hoje, ela tem como tema primordial a resistência indígena. Essa resistência indígena que vai, de certa forma, começar a se configurar a partir do momento que os portugueses começarem, a dar início ao próprio processo da colonização. A ideia de que você tem, de certa forma, um processo de colonização que vai promover um certo tipo de atividade agora no Brasil colonial. Então, a gente tem que passar a levar em consideração, principalmente o quê? Que a partir de 1530, você tem a primeira expedição colonizadora. É esse mapinha que se encontra aí atrás da minha querida pessoa. Esse mapinha te fala o quê? Da primeira expedição, que é a expedição do Martim Afonso de Souza. Se a gente levar em consideração que o primeiro momento, do Brasil pré-colonial, ou as características do próprio Brasil pré-colonial, elas são características ligadas ao quê? A uma ausência do processo de colonização. Então, de 1500 a 1530, eu tenho o quê? Uma ausência do processo de colonização. Por quê? Porque os portugueses vão estar interessados, pelo que a gente viu na aula 1, principalmente o quê? Na rota das especiarias. Então, nós vimos pelo mapa que o Brasil vai se transformar num mero ponto estratégico. E aí, essa questão, nesses primeiros 30 anos, desde a expedição do Cabral, o Brasil fica como ponto estratégico dentro de uma rota comercial dentro do Atlântico, dentro da rota comercial que vai levar os portugueses à Ásia, e não existe o interesse em colonizar. A partir de 1530, as coisas passam a mudar, o contexto começa a mudar e os portugueses têm a quebra desse monopólio. Antes eles dominavam sozinhos o quê? O comércio das especiarias. Agora você vai começar a ter a concorrência principalmente da Espanha e dos outros países que vão começar o quê? Que vão começar a explorar as mesmas rotas. Aí o rei de Portugal vai ter a sábia ideia de começar o quê? O processo de colonização. O processo de colonização, ele está ligado principalmente a que ideia? A ideia é que eu vou começar a estabelecer uma estrutura para começar a explorar essa região. Uma região que, de início, a própria carta do Pero Vaz de Caminha, ela já deu vários indícios de quê? De que você tem pouca coisa a se aproveitar na terra. Mas ele já te dá indícios de quê? Que alguma coisa você pode aproveitar em relação a justamente a questão de exploração da terra. Então, a expedição do Martim Afonso de Souza, ela, de certa forma, ela passa por um processo de que os portugueses agora têm um novo interesse. O interesse agora em não estabelecer o quê? Apenas as feitorias. Ele vai estabelecer, agora o processo efetivo da colonização. E a ideia primordial agora passa o quê? Pela montagem do processo de colonização. A partir da caracterização, dos interesses de Portugal em, na realidade, começar a colonizar o Brasil, os portugueses organizam a primeira expedição colonizadora, a que nós vimos no primeiro mapa. A partir da expedição do Martim Afonso de Souza, você vai iniciar o quê? O processo efetivo de colonização. Mas agora preste atenção. Quais os objetivos essenciais? Primeiro, iniciar o processo de colonização. Então, a colonização efetiva ela vai começar. Resolver o problema dos índios. Ou melhor, resolver o problema da própria mão de obra. A mão de obra vai ser um elemento fundamental dentro do próprio processo de exploração. E explorar, principalmente o quê? O Rio da Prata.
A ideia inicial de você estabelecer um ponto de apoio no Rio da Prata é você garantir uma das regiões mais importantes dentro da América Portuguesa. Walter, onde está essa região do Rio da Prata? Essa região estava no sul do Brasil, né? É mais ou menos fronteira com a Argentina, em que eu tenho a Bacia do Prata. Essa Bacia do Prata, ela vai ser extremamente importante por parte da cobiça dos portugueses, porque esse nome Bacia do Prata vem da época em que na região você começava a comercializar algumas moedas de prata que vinham do Império Inca, certo? Tão longe, mas chegavam o quê? A desaguar na Bacia do Prata. Então daí o nome dessa região que se tornou extremamente importante para os portugueses. Logo no início do processo nos primeiros 30 anos, no período pré-colonial, os portugueses vão fazer várias expedições na região, porque acreditava-se que nessa região você já tinha metais preciosos, mas que os portugueses não vão descobrir nada no primeiro momento. Então, mas efetivamente, isso vai ser importante estabelecer o quê? Um ponto de apoio estratégico na região. Então, 3 elementos distintos, 3 objetivos distintos dentro da mesma expedição, mas que vão o quê? Corroborar o processo de colonização. Dimensão: 5 embarcações, uma expedição extremamente grande, com mais de 400 pessoas. E o principal fato importante da expedição é o quê? A fundação do primeiro núcleo de povoamento, que vai ser a Vila de São Vicente. Onde está localizada a Vila de São Vicente? A Vila de São Vicente, ela localizava-se em Santos, litoral paulista. Então, o primeiro núcleo de povoamento vai se localizar no litoral paulista, só depois que você vai fundar o atual núcleo da cidade de São Paulo, que é Santo André da Borda do Campo. Mais tarde, no primeiro momento, os portugueses vão fundar o quê? Vão fundar a Vila de São Vicente no litoral paulista. E depois vão começar o quê? A ocupar o interior. O núcleo atual da cidade de São Paulo estava mais no interior. Aqui eu tenho um núcleo no litoral. Destacando também, que os portugueses vão começar a estabelecer os engenhos. Os engenhos açucareiros, que eu destaquei aqui para você. Esses engenhos, eles vão, de certa forma, fazer parte do próprio cotidiano colonial. Lembrar que o Enem, ele vai te aferir em relação ao teu conhecimento dessa parte, em relação ao processo de montagem da colonização. Mas o nosso tema de hoje é resistência indígena. Então a gente está cuidando o quê? De um grupo específico e de os registros e práticas de um grupo específico. Depois, nas aulas mais à frente, a gente vai falar do processo de colonização. Não esquente a cabeça, o negócio está todo dominado. Então, a partir do primeiro engenho criado, eu estabeleço o quê? O modelo ou a atividade primordial do processo de colonização e um elemento essencial no processo da montagem da colonização, que vai ser o engenho. Agora, destacar também o quê? Que eu tenho aqui no slide para você, que os primeiros investidores vão ser investidores holandeses. Os holandeses vão estar presentes desde o primeiro momento no processo de organização dessa estrutura exploratória, dessa estrutura de colonização baseada onde? Baseado no engenho açucareiro. Então é necessário destacar o quê? Primeiro modelo de exploração, tem ligação com o quê? Com a economia açucareira. O engenho é o principal modelo dentro do latifúndio. Segunda coisa, a presença dos capitais o quê? Holandeses dentro do processo. Então você está o quê? Acelerando o processo de exploração. Você vai precisar de mais o quê? Você vai precisar cada vez de mais investimentos, você vai precisar de cada vez mais mão de obra. Nós sabemos o quê? Que os portugueses tinham uma infraestrutura precária. O negócio era investir cada vez menos para você tirar cada vez mais lucros. Mas no período inicial você necessita o quê? Organizar o processo de exploração. E esse processo de exploração, a espinha dorsal dele vai ser o quê? Você conseguir resolver o problema da mão de obra. Se eu não conseguir resolver o problema da mão de obra, já era. Você não tem processo de colonização. E aí, os portugueses, com essa primeira expedição
colonizadora decidem o quê? Adotar o primeiro modelo de organização da terra, que vai ser o modelo das capitanias hereditárias. O governo português ou Estado português, né, tendo aí uma primeira ideia de colonizar o Brasil a partir de uma associação com os capitais privados. A ideia das capitanias hereditárias é uma ideia extremamente, né, boa para o Estado português, porque o Estado vai pegar alguns interessados em aplicarem dinheiro no Brasil, esses interessados o próprio rei vai escolher, e aí você vai transferir a responsabilidade do processo de colonização para quem? Para a iniciativa privada. Então, as capitanias hereditárias é uma maneira o quê? De você utilizar a própria iniciativa privada em Portugal, associada ao quê? Com o governo. Então, o governo vai investir o menos possível, vai pegar alguns interessados e vai mandar para o Brasil. O Brasil vai ser dividido em vários lotes de terras, né? Esses lotes de terras vão o quê? Você vai iniciar o processo de colonização. Sempre levando em consideração o quê? Que eu tenho o litoral sendo explorado a partir da economia açucareira e eu tenho o interior, onde você vai passar a criar o gado. A atividade criatória, ela vai se desenvolver o quê? Geralmente no interior. Então, no interior eu tenho a criação de gado e no litoral eu tenho a exploração do açúcar. Ah, mas por que dessa forma? Porque o açúcar era mais importante e a partir do momento que ele começa a ser desenvolvido no litoral, você vai ter uma saída mais rápida do açúcar sem precisar investir em tanta infraestrutura. E aí o modelo das capitanias hereditárias, ele passa a existir a partir de 1534. Mas você tem uma série de problemas a destacar em relação ao modelo. O problema primordial vai ser o quê? A necessidade premente de cada vez mais investimentos. O que os capitães donatários, ou seja, aquele cara que recebeu a posse da terra, não tinha condições de investir tanto. E o Estado português, ele não queria nem saber. A terra foi doada a você, você vai ter que dar o teu jeito de explorar com os seus próprios recursos. Primeiro problema é esse. Segundo problema, os capitães donatários vão começar a sofrer com os ataques indígenas, né, que vai incorrer no próprio problema da mão de obra. Eu não tenho mão de obra suficiente para colonizar, porque os índios começam a promover uma resistência cada vez maior ao processo de colonização. Ah, mas por que eles vão promover uma resistência cada vez maior? Porque agora, aquela divisão do trabalho que vocês viram lá atrás, a divisão do trabalho ligado à concepção inicial das comunidades indígenas, uma divisão do trabalho relacionada ao sexo e à idade, ela vai começar a ser o quê? Modificada. Eu vou começar a modificar essa divisão do trabalho. A partir do momento que eu modifico essa divisão do trabalho dentro de uma estrutura de exploração, o que vai passar a acontecer? Eu vou ter aí a própria resistência indígena. Essa resistência indígena, ela tende a aumentar. Então vai começar a acontecer o quê? Ataques indígenas às capitanias, vai começar a acontecer ataques indígenas aos próprios capitães donatários. Isso vai exigir o quê? Um investimento cada vez maior que o capitão donatário não tinha. E aí a ideia é o quê? De uma falência desse próprio sistema de capitanias, né? Salvam-se 2 capitanias apenas, a de São Vicente e Pernambuco. A partir de 1548, o governo português, ele institui o quê? O governo geral. O governo geral, ou a partir da criação desse modelo administrativo, eu tenho o quê? Eu tenho, na realidade, a efetiva colonização. Por quê? Você vai passar a transferir para o Brasil, né, toda a estrutura administrativa que já existia em Portugal. E aí eu passo agora a ter essa estrutura no Brasil e você passa a administrar efetivamente o processo de colonização. Isso quer dizer o quê? Que o Estado português, a partir do governo geral, ele vai entrar efetivamente no processo.
Então a ideia é que esse Estado português agora comece o quê? A trabalhar dentro de 3 objetivos básicos. Primeiro objetivo é consolidar o processo de colonização. Segundo objetivo, resolver o problema da própria mão de obra. Terceira coisa, garantir a posse efetiva da terra. Então o Estado português agora vai entrar de cabeça no processo de colonização e vai, de certa forma, organizar uma estrutura administrativa, onde eu tenho no topo, né, lá em cima, o governador geral, que era o cara que vai ter uma comunicação direta com a metrópole, e no último plano eu tenho quem? As câmaras municipais. Essas câmaras municipais vão se tornar cada vez mais importantes, por quê? Porque são essas câmaras municipais onde você vai ter a principal estrutura administrativa do Brasil Colônia. A administração de todo o Brasil Colônia vai passar o quê? Vai passar para essas câmaras municipais. As câmaras municipais, elas exercem o quê? A função do controle do âmbito municipal, ou daquilo que a gente chama de posturas municipais. Essas posturas municipais é o quê? Você organizar efetivamente, criar uma legislação para quê? Para organizar o plano municipal. Então o Brasil ele passa a ser organizado a partir de quê? A partir do micro para o macro. Micro, câmaras municipais, macro, eu estou subindo no processo, né? Até chegar à formação de quê? Do Estado como um todo. Mas esse Estado que cresce, esse Estado que na realidade se organiza, ele tem como função principalmente o quê? Se desenvolver a partir do micro, que são as câmaras municipais. Levando em consideração sempre o quê? Que a Câmara Municipal é responsável o quê? Pelas posturas municipais. Ah, professor, mas quem fazia parte das câmaras municipais? As câmaras municipais vão ser... você vai ter o quê? Cargos dentro delas eleitos. Você vai ter o processo eleitoral. Só que dentro dessas eleições, que a gente até hoje ainda estuda eleições dentro dessas câmaras municipais, devido à complexidade delas, você tem aqui dentro das câmaras municipais alocados quem? Os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram os latifundiários, que de certa forma, né, vão atuar dentro do âmbito político, tomando as principais decisões dentro do próprio Brasil Colônia. A ideia de quê? A ideia de que você tem efetivamente agora um poder político municipal que vai passar a organizar o plano municipal dentro do Brasil Colônia. E esse plano municipal, ele vai ser o quê? Ele vai ser dominado pelos latifundiários, que eram considerados homens bons. Aqueles que eram católicos, aqueles que eram proprietários de escravos ou de terras, e daí o prestígio social deles. Esse prestígio social está ligado ao quê? À condição de ser homem bom. Então, começamos agora o quê? O processo de colonização efetiva. Uma outra coisa que você não deve esquecer, aproveitando o próprio organograma, é a questão das capitanias. As capitanias hereditárias não somem. Elas continuam juntamente com o governo geral. E aí eu tenho aqui também agora as capitanias da coroa. Levando em consideração que a capitania não era hereditária. Porra, o cara tá maluco. Agora tá falando todo momento capitania hereditária, agora fala que a capitania não era hereditária. Hereditária era a posse da capitania. Por a posse ser hereditária, a coroa portuguesa, quando instituiu o governo geral, a coroa portuguesa, ela vai o quê? Ela vai, de certa forma, passar aquela capitania que era do particular, passa para a posse de quem? Da coroa. Então a posse é transferida do particular para a coroa. Então eu fiz uma transferência e criei as capitanias reais. Então o contexto que a gente vai falar da resistência indígena é um contexto ligado ao quê? A formação desses mecanismos básicos que eu destaquei para você dentro do processo de colonização. E aí, a partir dessa lógica da resistência indígena, a gente começa a abordar um tema bem complementar à nossa primeira aula, que é o quê? A identidade indígena.
extremamente valorizado pelo Enem a identidade indígena como a identidade negra, que é assunto nas nossas próximas aulas. Você tem que levar em consideração não apenas que o índio está inserido dentro do processo de colonização, né? Como se o índio fosse o quê? Um ser plenamente submisso ao processo de colonização, que os portugueses vão chegar com a própria bagagem cultural católica e vão converter o índio a todo momento e a maneira que eles querem, porque o índio era inocente, o índio era puro, o índio não fazia nada, ele não resistiu, ele se adequou ao processo. Você vai ter conversões em massas, os portugueses vão fazer o que querem, vão pintar e bordar, barba, cabelo e bigode. Se você levar essa concepção para o Enem, você vai errar todas as questões. Por quê? A ideia do Enem é valorizar sempre o quê? A identidade e o grupo. Ou seja, o Enem vai valorizar o individual e o coletivo. Dentro do individual e do coletivo, nós vamos abordar agora o quê? A identidade indígena. Qual é a identidade desse grupo? Esse grupo ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar passivamente o processo de colonização, ele não vai fazer nada, ele não vai resistir de nenhuma maneira, pessoal. A ideia é o quê? Que você tenha uma identidade ligada plenamente, né, à resistência. Desde o início da colonização, o índio vai resistir ao processo de colonização. A resistência é um tema efetivo e muito cobrado pelo Enem. A questão de você forjar a identidade do índio. O índio não é uma pessoa sem identidade, ele tinha uma identidade própria. E aí, dentro do estudo de casos que a gente vai fazer agora, eu vou destacar 2 exemplos para vocês entenderem como é que vai rolar essa resistência. Primeiro exemplo de resistência é o quê? A Confederação dos Tamoios, ocorrida logo no primeiro momento, entre 1556 e 1567. Né? Essa Confederação dos Tamoios, ela vai materializar para a gente o quê? Uma resistência indígena muito grande em função da ação dos portugueses. Quando os portugueses começam a explorar cada vez mais os índios, começam a mudar aquela divisão do trabalho, o índio vai resistir. Os índios do litoral do Rio de Janeiro, partindo mais ou menos de Angra dos Reis, os índios de Paraty e os índios de uma parte de São Paulo, de Bertioga, eles vão se unir na chamada Confederação dos Tamoios e vão começar a atacar os portugueses dentro da formação da chamada Confederação dos Tamoios. Esses índios de tribos diferentes, os líderes tribais, vão se unir e vão passar a lutar contra os portugueses. De 1556 a 67, você tem quase 11 anos de luta. Essa Confederação dos Tamoios não é uma coisa simples, vai ser uma coisa extremamente séria, um problema extremamente sério para os portugueses. Por quê? Porque essa ideia, né, dessa resistência, ela vai estar ligada ao quê? Ao processo da ameaça de perda dos portugueses de toda a região sul do Brasil. E hoje a gente pode afirmar que quase que toda a região sudeste e sul do Brasil estava o quê? Plenamente ameaçada. Ameaçada pela resistência dos índios que conseguiram se organizar dentro da confederação e vão conseguir estabelecer o quê? Uma resistência extrema para com o elemento português. Vai precisar da intervenção de quem? Dos padres jesuítas. A partir do momento que os portugueses iniciaram o processo de colonização, a partir do momento que eles instituíram o governo geral, eles vão começar a trazer para o Brasil os padres jesuítas. Né? Os jesuítas vão ter o quê? Vão ter o objetivo de iniciar o processo de catequização dos índios. E os jesuítas vão trabalhar dentro da perspectiva o quê? Dentro da perspectiva da Igreja Católica, que na época sofria na Europa com os efeitos da Reforma. Dentro do próprio processo da Contra-Reforma, a Igreja Católica vai reconhecer oficialmente algumas instituições laicas, como os jesuítas. E aí os jesuítas vão ser enviados como missionários para onde? Para as Américas, para fazer o processo de catequização e para expandir a fé católica. Então os jesuítas vão ser extremamente importantes nessa Confederação dos Tamoios, porque eles vão intervir
tanto o padre Manuel da Nóbrega como o padre José de Anchieta vão intervir nesse processo e vão, de certa forma, estabelecer o quê? Uma paz, né? Uma paz meio que instável entre os índios e portugueses, para que os portugueses continuassem a explorar. Então dá para a gente perceber o quê? Que essa resistência indígena ela foi muito árdua, até porque os índios conheciam muito melhor a terra do que os próprios portugueses. E o clima, a própria vegetação, tudo era novo para os portugueses e existia uma dificuldade de adaptação muito grande, que o índio vai levar uma certa vantagem no processo. Então existe aqui uma resistência que pode causar, na realidade, o que? A perda da região sul e sudeste pelos portugueses. Um outro exemplo de envolvimento importante indígena é o segundo caso estudado pela gente, que vai ser a fundação da França Antártica em 1555 no Rio de Janeiro. Os franceses vão invadir o litoral do Rio de Janeiro e vão fundar uma colônia de povoamento que é a França Antártica. A ideia dos franceses era o quê? Era, na realidade, estabelecer aí um núcleo de povoamento e passar a explorar a terra. O que vai acontecer? Os franceses vão começar a explorar a região com a ajuda de quem? Dos índios tamoios, né? Que fizeram alianças diretas com os franceses, e os portugueses vão fazer aliança com os temiminóis. A presença indígena aqui vai ser essencial àquilo que a gente chama a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Sem a presença indígena, franceses e portugueses não teriam o quê? Não teriam estabelecido um controle. Claro que no final das contas os portugueses vão ganhar, mas tiveram a ajuda de quem? Dos índios temiminóis. Tanto a ajuda dos índios vai ser importante que o líder dos temiminóis, que era o cacique Araribóia, ele vai receber algumas terras onde a gente tem hoje Niterói. O índio vai receber terras, vai receber homenagem, vai ser o primeiro índio colocado o quê? No panteão de heróis, né? Da própria história, e heróis até por parte de quem? Considerando até por parte os portugueses, vão considerá-lo tão importante que vão homenageá-lo e vão até doar terras para ele na fundação do outro lado da poça. Então, há de se chamar a atenção que essa presença indígena ela vai ser extremamente importante, e essa resistência deve ser destacada a partir do momento em que, em 1530, os portugueses começaram o quê? A colonizar. Então, a partir daí, começa a existir uma resistência cada vez maior. E sempre quando a gente falar de resistência, não esquecer de você fazer ou estabelecer a relação com o quê? Com a questão da identidade. Resistência e identidade estão plenamente associados, são coisas ligadas. Você estabelece uma relação. Se existe resistência, existe uma identidade. Então a ideia é o quê? O Enem valorizar cada vez mais a resistência, porque aí vai estar valorizando o quê? A própria questão da identidade. Só que essa resistência indígena, ela vai o quê? Ela vai ser desvalorizada na própria literatura, né? A literatura portuguesa. Lembra que nós destacamos na primeira aula a ideia de quê? A ideia de que o português vai ter uma visão, né, eurocêntrica do próprio processo de colonização. Então, a ideia do português é o quê? Estabelecer uma visão de superioridade. Como é que esse nativo vai ser, né, mitificado? Como é que esse nativo ele vai ser materializado dentro da literatura e dentro das próprias expressões artísticas portuguesas? Dá para perceber aí uma primeira figura. Essa figura ela foi retirada do livro do Hans Staden, que é um elemento extremamente importante dentro desse primeiro momento aí de colonização do Brasil. Hans Staden foi um alemão que naufragou, né, no litoral brasileiro e ficou nas tribos tupinambás por muito tempo, e depois vai editar uma série de livros quando ele conseguiu fugir
das tribos tupinambás e voltar para a Europa. Essa figura mostra o quê? Mostra, segundo Hans Staden, a ideia de um ritual antropofágico. Isso vai ser divulgado na Europa e a galera na Europa vai ficar o quê? Extremamente assustada com essa gravura. Na gravura dá para você perceber o quê? Dá para você perceber lá a criação de uma estrutura, vários pedaços de humanos, lá um bracinho, uma perna, um pedaço do braço, a costela, o pernil, e a galera toda no entorno já comendo e fazendo reverência, lá o cara com o crânio na mão, vai valorizar o quê? A perspectiva de que o colonizador, queria. O que o colonizador queria? O colonizador, ele vai querer, legitimar a sua conquista. Ele vai querer o quê? Dominar o índio, massacrar, exterminar. Então, essa imagem, a visão do europeu do índio, caracteriza e complementa a nossa primeira aula, que é a chamada visão eurocêntrica. Aqui está materializado na pintura para vocês a visão eurocêntrica, que é uma visão que de que a cultura europeia era superior a isso. Era superior porque esse grupo nativo estava cometendo o quê? Estava cometendo um ato contra Deus, um ato imoral, porque você está comendo carne humana. Esse grupo era extremamente canibal. E nós vimos na primeira aula que isso não era verdade. Você não tem canibagem, você tem o ritual de antropofagia, que é diferente de canibalismo, onde você come o quê? Carne humana a todo momento, dentro das suas refeições. Uma outra visão, uma outra pintura da época aqui, ó, o indígena segurando uma cabeça cortada do elemento, europeu. Aqui no cantinho, ó, o cara já com machado, preparando para cortar a carne, para depois, assá-la aqui no meio. A ideia de que o índio é o elemento mau, que o índio é o elemento que vai acabar com o europeu. Daí a reação europeia contra o elemento indígena. Aí uma outra visão, outras ilustrações do próprio livro do Hans Staden. Aí ele mostra o próprio cotidiano das aldeias, Dá para você ver aqui a produção de cauim, que era uma bebida alcoólica, que era feita pelas mulheres nas tribos indígenas. Aqui você vê a prática de algumas coisas que a gente ainda utiliza até hoje, ó, a questão da rede, Eu particularmente adoro uma rede, tem uma rede lá na minha varanda, até hoje que de vez em quando eu vou lá para a varanda e fico lá pendurado, balançando, acho muito bom, que é a prática que ainda existe entre nós, A terceira figura, a quarta figura, ela fala de novo de uma visão equivocada dos europeus, aqui a mulher segurando um pedaço de perna para dar na cabeça do próprio colonizador, as mulheres aqui como elemento negativo dentro das tribos, levando o próprio elemento colonizador, a ideia do canibalismo, levando que as mulheres eram a principal isca para o colonizador ir para dentro dessas tribos e para ser comido vivo, porque existia a prática do canibalismo, Uma outra figura também do Hans Staden que aborda o quê? As guerras intertribais, ou seja, vocês estão vendo desde o início a valorização de aspectos negativos da própria cultura indígena. Até agora vocês não viram nenhum elemento que possa corroborar a ideia de um aspecto positivo. Todos os aspectos abordados foram aspectos negativos. Mas por que eu crio essa negatividade em relação ao índio? Porque eu quero legitimar a minha conquista. Eu necessito legitimar a minha conquista. Eu necessito resolver o problema da mão de obra. E, nesse ponto, a própria Igreja Católica, ela vai, de certa forma, atuar de que forma? Nós sabemos que a Igreja Católica ela vai começar a proteger o elemento nativo. Esse elemento nativo era protegido a partir do momento que a Igreja Católica passou a mandar para o Brasil os jesuítas. Então, os jesuítas vão estabelecer uma política de catequização. Então, se eu começo a catequizar, eu estou protegendo o índio. Porque, efetivamente, no Brasil colônia,
você tem a ação de quem? Da igreja e do Estado. Não esquecer isso. A igreja e o Estado são a mesma coisa dentro do Brasil colônia. Você tem o quê? A ideia do padroado. O que é o padroado? Aqui no cantinho da tela. Padroado é a ideia de quê? De você ter a igreja e o Estado unidos. Então, a igreja e o Estado no Brasil vão colaborar o quê? Para o processo de colonização. Então, os dois vão atuar de maneira o quê? De maneira a atuarem juntos no processo de colonização. Mas só que a igreja, dentro da concepção dela, ela vai o quê? Ela vai, de certa forma, colaborar para que a escravidão indígena seja proibida no Brasil colônia. Só em casos extremos é que essa escravidão era permitida, né? Só em casos, por exemplo, quando aquela tribo indígena era muito selvagem. Aí você poderia estabelecer uma guerra contra essas tribos mais selvagens que não queriam aceitar o processo de conversão. É o chamado conceito de guerra justa, estabelecido já no século XVI. A ideia primordial de que você pode estabelecer contra determinada tribo indígena, né, uma guerra, mas essa guerra é uma guerra legítima, uma guerra justa. Por quê? Porque aquela tribo não quer aceitar processo de catequização. Então, a condição de não aceitar Deus vai levar ao quê? A permissão de uma guerra. E nessa guerra, lógico, você vai produzir, né, escravos. Levando em consideração que a escravidão não era uma situação banal dentro da cultura indígena. Os índios nunca praticaram o quê? A escravidão, como na África. Na África você já vai ter o quê? A prática da escravidão dentro da maioria das tribos africanas. No Brasil, os índios não vão praticar a escravidão. E daí facilitar o quê? A ação da Igreja Católica na proibição da escravidão do índio por parte do colonizador. Então a ideia primordial é que a Igreja vai começar a proteger esse índio. Apesar de vocês analisarem nos outros slides o quê? Que eu tenho, né, por parte do colonizador, uma imagem negativa do índio que leva o quê? Ao processo de extermínio e ao processo de quê? De conversão. Então, na lógica do colonizador, eu vou o quê? Eu vou escravizar. Na lógica da Igreja Católica, não. Você vai converter o índio, porque o índio era considerado o quê? Um pagão. Então, sem religião e sem Deus. Então, ele precisa ter Deus. Como é que ele vai ter Deus? A partir do processo de conversão. Tá legal? Uma outra coisa importante para a gente recordar e lembrar é o quê? O próprio legado indígena, né? Que é bem valorizado aí pelas questões do Enem. A gente pode destacar alguns legados primordiais dentro do nosso dia a dia, que sobreviveram. É aquela questão que eu falei para vocês. A cultura indígena vai ser modificada? Vai ser modificada pelo colonizador, mas ela não vai ser exterminada. Nos dias atuais, a gente pode destacar o quê? Práticas na culinária, consumo de uma diversidade de alimentos, como a mandioca, uma diversidade de frutas, uma diversidade de pescados, que é a sobrevivência da própria cultura indígena dentro da atualidade. A gente pode destacar folclore, né? Seres mitológicos e fantásticos, como o próprio Curupira. A gente pode destacar também nos hábitos, o hábito de tomar banho a todo momento, né? E dormir em redes, como eu destaquei agora na figura anterior. Tomar banho, ele vai sobreviver. Os portugueses até vão achar estranho no primeiro encontro, mas as coisas mais estranhas é o quê? É a condição do índio ou da Índia extremamente sem roupas, né? A nudez. E a ideia de quê? De tomar banho a todo momento. Não era comum ao português tomar banho a todo momento. Nenhum europeu tinha essa prática de tomar banho a todo momento. Em função de quê? Em função das determinações climáticas, né? Do próprio clima que envolvia a Europa. Então, você não tinha a prática de tomar banho toda hora. A galera com muito frio, né? Tomava banho aí uma vez por semana, de 15 em 15 dias e por aí vai. Então, a sobrevivência dos banhos a todo momento vai levar ao quê? Vai trazer para você atualmente uma prática indígena que sobreviveu dentro da nossa própria cultura. E também, a gente não poderia deixar de destacar o quê? A questão da língua, né? Falava-se uma língua geral na época, Nhangatu, e
você vai ter o quê? Gradativamente a mistura, né, de português com o tupi. Aí você vai ter o quê? A composição dessa língua geral, que era uma mistura, uma associação entre uma língua trazida pelo europeu, que vai ser o português, com o tupi. A sobrevivência desse legado cultural, eu trago como exemplo para vocês um exemplo bem atual, né, que é aqui, ó, a comparação de um ritual indígena dos tupinambás, né, com uma dança que foi feita pela seleção alemã campeã, né, da Copa do Mundo de 2014. Eu sei que pra gente, é muito difícil você lembrar dessa Copa, né? Vai ser difícil, né? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, essa derrota brasileira aí de 7-1 vai pegar mal pro resto da vida. Mas a história é um processo de, né, ruptura e continuidade. O Brasil não arrumou nada, mas os alemães homenagearam o quê? Os nossos índios. Olha lá, ó. Você vê o quê? Pela foto da seleção alemã, você compara com a imagem do Hans Staden da época, ó. Eu tenho quase que uma associação direta entre até a maneira que eles estão organizados, né? Mas os próprios alemães tiveram contatos o quê? Com os índios pataxós. Mas você tem a sobrevivência o quê? Dos rituais indígenas ainda em algumas regiões do Brasil. E aí os alemães copiaram o quê? Copiaram o ritual, né? Melhor do que a gente, que desvaloriza a cultura indígena ao extremo. E aí o Enem vem recuperar justamente esse legado que foi esquecido. Uma voz na história que foi calada, agora volta com essa dinâmica dentro do novo processo da prova. Não esquecendo sempre, né, no finalzinho da nossa aula, de quê? De resolver uma questão ligada ao concurso que vocês vão fazer, até pra gente o quê? Exercitar a prática, né? O próprio objetivo do curso é justamente o quê? Você começar também a exercitar o processo. E aí, vamos lá, uma questãozinha ligada ao quê? À sobrevivência dos índios e ao processo de escravidão. A escravidão indígena proporcionou diversas situações de conflito em nossa história colonial. Com o efetivo início da colonização do Brasil, os portugueses tinham a necessidade de empreender um modelo de exploração econômica das terras que fosse capaz de gerar lucro em pouco tempo. Para tanto, precisariam de uma ampla mão de obra capaz de produzir riquezas em grande quantidade e dessa forma garantir as margens de lucros cada vez maiores para os cofres da coroa portuguesa. Contudo, quem poderia dispor de sua força de trabalho para tão ambicioso projeto? Aí ele te pergunta, e aí, na segunda tela, ele começa a falar. No início da colonização do Brasil pelos portugueses, no século XVI, a tarefa de escravização dos índios não foi nada fácil e também não foi bem sucedida. Por quê? Lembrar que eu destaquei agora a todo momento que a Igreja Católica ela vai proteger os índios. Então a escravidão indígena no Brasil ela não vai ser permitida. E o próprio índio, nós vimos, é o tema central dessa aula, é justamente o quê? Que o índio vai começar a estabelecer uma resistência. Resistência essa ajudada também pela própria Igreja Católica, que vai incentivar o processo de resistência do próprio índio. Resistência à escravidão em relação ao colono. Ou seja, o colono vai tentar escravizar e a igreja vai tentar proteger o índio, né, desse processo de exploração. Porque a igreja vai atuar de maneira sistemática o quê? Coibindo esse processo de escravidão. Então nós não podemos deixar o quê? De levar em consideração, primeiro, que o índio era considerado pela igreja como um pagão, e daí a condição dele não poder ser escravizado, porque ele não tinha religião, ele não iria ser salvo quando ele morresse. A condição de ser salvo é que vai levar a igreja o quê? A catequizar o índio. O índio vai para o reino dos céus a partir do momento que ele for o quê? Que ele for catequizado. Então essa é a ideia básica de você pensar o quê? No processo da não escravidão dos índios e da condenação por parte da Igreja Católica, né? E aí a questão te pede o quê? No início da colonização, a tarefa de escravização dos índios não foi nada fácil. Também não foi bem sucedida. Por que a escravidão não foi bem sucedida?
Na letra A, a gente fala o quê? Os índios recusavam-se a colaborar na atividade de extração do pau-brasil, pois sabiam da importância dessas árvores para a preservação da Mata Atlântica e do valor econômico de sua madeira. É de sacanagem, né? Se tu marcar essa, tu fala que nunca teve aula comigo, tá? Essa daí é para você, quando acabar a prova, que você se joga no trem. Por quê? O índio tinha consciência da preservação da Mata Atlântica. Legal. O índio tinha uma consciência plena, participou da Eco 92, ele participava do Greenpeace, por aí vai. Então o índio, o que nós vimos? Que o índio vai extrair o pau-brasil de 1500 a 1530, você vai ter efetivamente a extração do pau-brasil. O índio vai extrair, até vai contar o quê? Com contato com os metais. O machado vai ser a principal ferramenta utilizada pelo índio, né, dentro desse processo de exploração. Então ele vai começar a explorar o processo. Letra A, jogamos fora. Que isso, gente? Conscientização, Mata Atlântica, fora. B, os índios realizavam a extração vegetal por meio de um trabalho esporádico e bem recompensado pelos produtos raros trazidos pelos portugueses. Os índios realizavam a extração vegetal, trabalho esporádico, não. Vai ser um trabalho extremamente sistemático, né? A extração do próprio pau-brasil. Na letra C, as mortes causadas pelo trabalho forçado, as mortais epidemias contraídas pelo homem branco no contato com os índios impediam a viabilidade desse tipo de escravidão? Errado, né? Extremamente errado. Por quê? O contato do índio com o colonizador é que vai levar o índio à morte, e não o contrário. Fora. Letra C, fora. Letra B, fora. A escravidão indígena no ambiente colonial foi intensamente combatida pela Igreja, representada pela Ordem dos Jesuítas, cujos padres combatiam o interesse dos colonos em converter os índios em escravos. Legal, galera. Letra D é que vai o quê? Preencher aquilo que a gente quer. E na letra E, o controle sobre os índios escravizados era bem mais difícil, tendo em vista o conhecimento que os portugueses tinham do território. O que eu destaquei para vocês? A resistência indígena, ela vai se beneficiar, por quê? Porque o português não conhece o território. Então, tchau, também para a letra E. E com essa questãozinha, né, encerramos aí mais um bloco, encerramos a aula 2 como complemento da aula 1. Então você tem a aula 1, onde eu tenho lá, primeiro encontro, índios e portugueses, e nós temos a aula 2, a resistência indígena. Encerramos por aqui e aguardo um breve e um novo encontro dentro das aulas do Gabarito Enem para a história do Brasil e para a preparação do nosso querido exame Enem. Muito obrigado.